Sejam bem-vindos a mais um encontro da nossa escola bíblica. Sim, esse encontro especial, quando nós temos a oportunidade de dividir com você aquilo que nós temos aprendido nas Escrituras, a palavra de Deus. Sejam todos bem-vindos. Hoje nós vamos estudar o livro de Esdras. E para esse desafio, eu quero convidar você a orar e também reunir aqueles que você tem participado aí na sua casa, nesse momento que você reservou para estudar conosco as Escrituras. Desejo que o Senhor te abençoe de todo o meu coração. Querido Deus, nosso eterno Pai, em Tua presença nós estamos. Este é um privilégio, poder conectar pessoas em diferentes lugares. É através dessa transmissão, estudarmos juntos a Tua palavra. Que o Senhor nos dê a iluminação do Teu Espírito para compreender a grandeza dos ensinamentos revelados em Tua palavra. Que o Senhor abençoe cada pessoa onde quer que esteja. Que daquilo que for compartilhado hoje, ó Deus, algo do Senhor venha saltar ao coração dos ouvintes. Que a Tua bênção seja sobre esse encontro. Para ele pedimos, Senhor, a iluminação do Teu Espírito em nome de Jesus. Amém. É muito bom ter você aqui nesse encontro da Escola Bíblica, que também acontece no domingo, presencialmente, no templo aqui da Igreja Batista Sinai, às 8h45, e temos estudado o panorama do Antigo Testamento. Hoje nós vamos estudar o livro de Esdras. E o que nós podemos dizer sobre esse importante homem de Deus e sobre esse livro é que ele deixa um legado de adoração e também compromisso com a lei do Senhor. E isso é importante quando nós podemos revisitar a história e nos encontrar com esta atitude e disposição no coração de um líder que vai impactar uma geração. Nós temos como versículo principal Esdras capítulo 7, o verso 10. Esse é um texto que nos convoca para viver a mesma disposição que Esdras. Esdras tem 10 capítulos. No capítulo 7, o verso 10 diz assim: porque Esdras tinha disposto o coração para buscar a lei do Senhor, para a cumprir e para ensinar em Israel os seus estatutos e os seus juízos. Você já observa como era a disposição de Esdras. Então, vamos juntos pensar sobre esse livro de uma maneira a compreender a mensagem de Deus para as nossas vidas. Vejam, nós podemos ter uma visão panorâmica, olhando as informações básicas do livro, entendendo como está organizado o esboço nesses 10 capítulos, Esdras em uma única sentença, e aí vamos dar uma olhada na cronologia de Esdras, como ele está situado na história. Duas curiosidades importantes que fazem sentido quando nós visitamos a história de Esdras, as doutrinas que podem ser observadas aí nesse pequeno livro, assim como a relação com o Novo Testamento. Isto é importante para a nossa lição de hoje. Então esse é o conteúdo que vai ser a base e o trilho para a nossa exposição bíblica hoje. Eu preciso lembrar a você que nós estamos tratando o livro de uma forma superficial, que é uma visão panorâmica. Assim como temos estabelecido uma linha histórica e passado por esses livros do Antigo Testamento, despertando no coração dos leitores e dos estudantes o sentimento de fazer um mergulho mais profundo sobre aspectos que saltam aos nossos olhos. É bem possível lembrar que em momentos futuros, no panorama, vamos dizer aqui, da nossa igreja, nós poderemos entrar mais a fundo nessas janelas do tempo e visitar aspectos assim mais detalhados dessa história. Quando pensamos sobre o livro, nós reconhecemos que Esdras é o seu autor. Esdras, uma escriba, um copista, ele recebe então
a autoria desses registros que nós encontramos aí nas Escrituras. A data provável é 536 a 458 a.C. Essa data remete justamente ao período de retorno dos judeus da Babilônia para Jerusalém. Então, nós estamos falando de livros históricos que compreendem aí períodos após o exílio babilônico. Podemos mencionar 3 livros que estão na sequência: Esdras, Neemias e Ester. Então, você vai poder acompanhar isso também nas próximas lições. O versículo base, que eu posso dizer, traduz o espírito desse autor, é justamente Esdras 7, o verso 10, que nós já acabamos de ler. É a palavra que pode ser a palavra que nos impacta ou pode ser reconhecida como uma palavra de referência aí no livro, é a palavra humilhação. Humilhação no sentido de se humilhar diante de Deus, de reconhecer os seus pecados e de buscar corrigir uma rota de uma maneira muito radical, como vai aparecer no livro que é o que nós vamos ver hoje. Quando pensamos sobre o livro de Esdras, nós relacionamos esse livro na história da seguinte maneira. Observe aqui que nós temos nesse gráfico uma divisão do Reino Unido, depois aqui mais à sua direita nós temos o Reino do Norte e os profetas que atuaram ali nesse período. Aqui no Reino do Sul, também os profetas que atuaram até o ano 612 ou 604, mais ou menos, quando nós encontramos Abacuque. E no ano 606, aí você vai encontrar o período onde a monarquia se desfaz, e nós temos aqui 70 anos de cativeiro babilônico e de exílio. É justamente agora, em 536, com o primeiro retorno, que nós vamos encontrar o livro de Esdras. E nele nós vamos encontrar 2 profetas, o profeta Ageu, em 520, e o profeta Zacarias, de 520 a 480. Portanto, esse período da história refere-se ao período de retorno dos que foram exilados na Babilônia, e sobre este período nós temos aqui 3 profetas que podem ser encontrados descritos em 2 livros. No livro de Esdras você encontra menções a Ageu e Zacarias, e Neemias, que faz aí menção a Malaquias. Esses 3 profetas são profetas do período pós-exílico. Então é nesse contexto aqui que nós vamos olhar agora a história de Esdras, do conteúdo de Esdras e do que acontece na história. São 10 capítulos, como você pode ver. Capítulo 1 ao 6, nós temos uma divisão, e do capítulo 7 ao 10, nós temos uma outra divisão nesse conteúdo. Se você perguntar assim, pastor, o que significa esta lacuna de 57 anos? Significa que entre o capítulo 6 e o capítulo 7, nós temos ali uma lacuna de registro histórico que se encaixa bem na história do livro de Ester. Ou seja, entre o capítulo 6 e o capítulo 7, nós temos uma grande lacuna de registro no livro de Esdras, mas não temos essa lacuna na história, o que significa que, nesse período, nós encontramos aqui o livro de Ester. Vejam a divisão como ela pode ser feita no livro de Esdras. Do capítulo 1 ao capítulo 6 é onde nós encontramos o primeiro retorno dos judeus da Babilônia para Jerusalém. Isso acontece liderado por Zorobabel, como aparece no texto bíblico. E no segundo retorno, do capítulo 7 ao capítulo 10, você tem um retorno liderado por Esdras.
A diferença entre esses dois momentos é que no primeiro momento, Zorobabel é usado por Deus para a restauração do templo, o templo de Jerusalém. E aqui você tem nesse trecho do 1 ao 6, o decreto de Ciro, você tem o fato de que Deus comove o coração do povo para contribuir e para subir, reiniciada a construção do templo, os fundamentos do templo são lançados, a construção do templo é interrompida pelo movimento ali dos samaritanos e depois o templo definitivamente é terminado e é importante esse período aqui. No capítulo 7 a 10, o que nós encontramos aqui é esse segundo retorno liderado por Esdras, cujo momento acontece uma reforma, vamos dizer, uma reforma espiritual, apesar de que também Esdras, ele é aquele que vai trabalhar para a reforma do templo no seu interior, no adorno do templo, e estas são as coisas que podemos destacar nesse segundo período. O cuidado providencial de Deus com os recursos e com a subida de Esdras até Jerusalém, saindo da Babilônia, uma viagem de 5 meses, com muita riqueza. Deus proveu essa segurança. O ensinamento da palavra de Deus que está aqui no coração da mensagem desse livro, e o pecado e confissão do povo, que diz respeito aos casamentos mistos, que são aqui identificados, a crise do casamento misto, e uma aliança que é feita a fim de se desfazer dos casamentos mistos. Então, de uma forma geral, isso é o que nós podemos ver como sendo o conteúdo e divisão aí do livro de Esdras nos seus 10 capítulos. Essa outra tabela nos mostra de uma forma mais detalhada como nós podemos seguir na história de 538 a.C. até 456 a.C. Se olharmos nesta linha do tempo, nós vamos encontrar desde o capítulo 1 até o capítulo 10 a soberania de Deus. No capítulo 1, você pode abrir a sua Bíblia aí, não dá para a gente fazer a leitura específica de cada um desses textos, mas você pode, com paciência, e não demora muito, você pode ler esse texto aí na sua casa, com mais detalhes e com mais cuidado. Mas nós encontramos aqui no capítulo 1, o início do governo de Ciro. E vocês observam que Ciro, ele foi profetizado em Isaías. Isaías profetiza que Ciro vai ser ungido do Senhor para fazer o povo voltar a Jerusalém, e essa profecia se refere a um homem que ainda nem havia nascido. No capítulo 1, então, nós encontramos o seguinte, eu vou só fazer menção rapidinho a esse texto. No primeiro ano de Ciro, rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor por boca de Jeremias, despertou o Senhor o espírito de Ciro, rei da Pérsia, o qual fez passar pregão por todo o seu reino, como também por escrito, dizendo: assim diz Ciro, rei da Pérsia, o Senhor Deus dos céus, me deu todos os reinos da terra e me encarregou de lhe edificar uma casa em Jerusalém de Judá. O que nós encontramos aqui no capítulo 1 é uma referência que Esdras faz aqui no primeiro ano de Ciro, o rei da Pérsia. Ele editou um decreto para que os judeus voltassem. Então, o primeiro grupo de judeus, eles voltam em 538. Em 539 a.C., Ciro conquistou a Babilônia. No seu primeiro ano, em 538, ele vai editar um decreto. E em 537 acontece aqui o primeiro retorno de judeus para Jerusalém, da Babilônia para Jerusalém. Isso aqui acontece liderado por Zorobabel. Zorobabel significa plantado em
na Babilônia. E isso é uma referência que nós podemos considerar a um judeu nascido na Babilônia, no período do cativeiro babilônico. Mas ele é da descendência de Davi. E ele é lembrado pelos profetas. Ele é usado por Deus para retornar a Jerusalém e para edificar o templo. No capítulo 3 você encontra o progresso na construção do templo, até que no capítulo 4 aparece uma dificuldade, que é os moradores, os adversários, os conhecidos ali como samaritanos, conforme diz o verso 10 do capítulo 4, eles se opõem, a princípio querendo construir junto, mas uma vez que Zorobabel não permite que eles ajudem na construção, eles vão oferecer dificuldades aqui, até que a obra vai parar por causa dessa dificuldade. Mas, no capítulo 5, nós encontramos referência à exortação de Ageu e Zacarias para que eles retornem. E no capítulo 5, então, é reiniciada a construção do templo. O capítulo 6, o templo é consagrado. Aqui nós podemos ver o seguinte: nos primeiros 6 capítulos de Esdras, nós estamos falando da reconstrução religiosa de Israel, do povo de Deus, porque eles voltaram do exílio. E esta edificação ou reedificação, ela é uma reconstrução da sua fé. Aqui eles vão celebrar a Páscoa pela primeira vez, depois do exílio. Então aqui nós temos uma reconstrução a partir da restauração do templo. Você pode lembrar que esse primeiro retorno é liderado sobre Zorobabel, por Zorobabel restabelecendo a religião, e esse verso de número 5 diz que todos aqueles cujo coração Deus despertou, eles dispuseram-se a ir para Jerusalém e construir o templo do Senhor. Então aqui nós estamos numa demonstração de que Deus esteve com o seu povo durante o exílio, e depois do exílio Deus está movendo o coração do povo para esse período de reconstrução. Como você já ouviu, entre o capítulo 6 e o 7 temos uma lacuna de 57 anos, que compreende aqui o espaço da história de, vamos dizer, a história que vai consagrar Ester como rainha da Pérsia. Isso significa que os judeus que não subiram para Jerusalém, que ficaram na Pérsia durante um período, eles foram provados e quase exterminados. Mas temos aqui a história de Ester, que garante a providência de Deus para sustentar a descendência do seu povo. Do capítulo 7 ao 10, nós temos agora a figura de Esdras, e Esdras, ele vai contar com a providência de Deus para retornar a Jerusalém. Nesse retorno, ele retorna com muitos utensílios e consagra todas as coisas que ele leva e toda a riqueza que ele leva para Jerusalém, ao tempo em que descobre que o grande pecado que eles ainda mantêm é o casamento misto. Isso faz Esdras se derramar de uma forma tão contrita, humilhado, rasgando suas vestes e vivendo um tempo de contrição. É aí onde nós encontramos uma oração de confissão, no capítulo de número 9. Diante dessa experiência, aqueles que estavam vendo a experiência de contrição de Esdras, eles vão propor que ele faça uma aliança, que ele estabeleça um padrão,
que aqueles que têm esposas e filhos de casamento misto, que eles dispersam essas pessoas. E o capítulo 10 termina justamente com 111 famílias que declararam que haviam casamentos mistos e radicalmente houve ali uma dispersão. Esposas e filhos foram mandados embora, tal como a experiência de Abraão quando manda Agar embora com o seu filho Ismael. Bom, esse período marca a reforma do povo, a reforma espiritual, é liderado por Esdras, e o verso de número 10 tem essa, vamos dizer, essa disposição no coração de Esdras. Esdras dispôs seu coração a estudar e a praticar, a ensinar a palavra de Deus. Esta é uma grande e poderosa experiência que nós encontramos no livro de Esdras. Quando nós olhamos então para esse cenário, fica evidente que no capítulo 1 de Esdras, isso aqui é um cumprimento da palavra de Deus, a fim de que se cumprisse a palavra do Senhor falada por Jeremias. Em Jeremias 25 e Jeremias 29, o Senhor havia profetizado que o seu povo, depois de 70 anos, retornaria do exílio. E agora essa é a configuração e o retorno do exílio. Se olharmos para o livro com uma sentença, esta é a sentença. Zorobabel e Esdras retornam a Jerusalém e lideram o povo na reconstrução do templo. Para nós olharmos então essa cronologia e você ter uma visão, vamos dizer, numa linha histórica, podemos dizer que em 539 Ciro conquista a Babilônia. Logo em 538 ele estabelece o decreto no seu primeiro ano. Em 537 o primeiro grupo de judeus retorna para Jerusalém e é sob a liderança de Zorobabel. Quem é Zorobabel? Zorobabel aqui é um descendente de Davi. Ele é o filho de Salatiel. Ele é da tribo de Judá e, mesmo não havendo monarquia, ele vai liderar esse retorno, e não só liderar esse retorno, mas em 536 ele vai restaurar o altar. É importante isso, que nós encontramos isso nas escrituras aí no livro de Esdras, e também vai lançar os alicerces do novo templo. É importante porque no lançamento dos alicerces do novo templo, nós encontramos aqui nas escrituras dois grupos de pessoas. Eu quero convidar você para olhar isso no capítulo de número 3, que diz o seguinte, a partir do verso 10, quando os edificadores lançaram os alicerces do templo do Senhor, apresentaram-se os sacerdotes paramentados e com trombetas, e os levitas, filhos de Asaf, com símbolos, para louvarem ao Senhor segundo as determinações de Davi, rei de Israel. Cantavam alternadamente, louvando e rendendo graças ao Senhor com estas palavras: Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre sobre Israel. E todo o povo jubilou com altas vozes, louvando ao Senhor por se terem lançado os alicerces da sua casa. Vejam o que diz o verso 12. Porém, muitos dos sacerdotes e levitas e cabeças de famílias já idosos que viram a primeira casa choraram em voz alta, quando à sua vista foram lançados os alicerces desta casa. Muitos, no entanto, levantaram as vozes com gritos de alegria. Aqui nós podemos ver, nesse momento da história, que haviam pessoas já idosas que estiveram no último templo, antes da destruição de Nabucodonosor. Eles viveram esse momento. Eles foram levados para a Babilônia. Eles passaram esse período e eles retornaram já idosos. E olhe que o período no exílio durou 70 anos.
Então, naquele dia em que foram lançados os fundamentos, eles choraram. Eles choraram por lembrar de como era aquela antiga casa e a adoração a Deus ali. E os novos, de uma nova geração que nasceu no exílio, eles se jubilaram, eles se alegraram. Dois sentimentos que se encontram diante de um mesmo propósito: estabelecer os fundamentos do templo, restaurando o altar de Deus. Esta é uma experiência marcante. Quando eu leio, eu fico sempre impactado por esse testemunho. No cenário seguinte, nós temos Dario tomando o poder da Pérsia em 522, em lugar de Ciro. Em 520 e 519, nós temos aí o ministério de Ageu e Zacarias. São eles que aparecem no capítulo 5 de Esdras. Em 518 a.C., nós temos o fato de que Dario legaliza a construção do templo e envia fundos persas. Ele, de fato, sendo interpelado por um governador da Judéia chamado Tatenai, que tenta impedir a construção do templo, que tenta impedir o que está sendo feito ali, ele vai visitar os registros e o rei Dario vai se encontrar justamente com o decreto de Ciro. Então, ao reler esse decreto, ele não só ordena que aqueles opositores se afastem de Jerusalém e deixem Jerusalém trabalhar e construir e edificar, como também vai exigir que Tatenai, o acusador, que é governador, que ele se responsabilize por dos tesouros e da tesouraria da Pérsia na região. Ele vai financiar tudo o que Jerusalém precisar para reedificar e terminar esta obra. É bem interessante isso, porque o templo é reconstruído e aqui se celebra a Páscoa pela primeira vez. E em 458, nós temos, depois daquela lacuna que eu mencionei, nós temos Esdras, que retorna com um segundo grupo de judeus para Jerusalém. É importante, então, ler o livro de Esdras nos seus 10 capítulos, porque vai mostrar dois homens de Deus que foram chamados e levantados para liderar esta reforma e esse retorno. É o que nós podemos chamar de, após o exílio, o povo estava, vamos dizer, desconfigurado de sua identidade física, de sua identidade política e de sua identidade religiosa. A reconstrução do templo, que inicia-se aqui com Zorobabel, a realização da Páscoa, que acontece ainda aqui com Zorobabel, e aquilo que aconteceu com Esdras, dispôs no seu coração buscar a lei, cumprir a lei e ensinar a lei. Esses dois sentimentos estão trabalhando juntos para a reconstrução desse, vamos dizer, dessa configuração física, espiritual e política de Israel, que havia sido de alguma forma desconfigurado durante o período do exílio. Vamos então considerar duas curiosidades aqui a respeito dessa história. A primeira delas é que Deus mostra a sabedoria e soberania ao levantar homens que ele usou durante esse período. Homens que foram usados para cumprir o seu propósito. Ciro, em 539 a.C., Cambises, em 529 a.C., Dario, em 531 a.C., Xerxes, 486, e Artaxerxes, 464. Foram lideranças que durante o período do governo e do Império Médio-Persa, numa transição da Babilônia para o Médio-Persa, eles foram usados por Deus para que Israel pudesse fazer retornos em 3 momentos específicos, saindo da Babilônia e voltando para Jerusalém.
A segunda curiosidade que nós podemos mencionar a respeito do livro de Esdras é que na primeira construção do templo aparecem aqueles que foram chamados de adversários, ouvindo os adversários de Judá e Benjamim, que os que voltaram do cativeiro edificaram o templo ao Senhor, Deus de Israel, chegaram-se a Zorobabel e aos cabeças das famílias e lhes disseram: deixai-nos edificar convosco, porque como vós buscaremos a vosso Deus, como também já lhe sacrificamos desde os dias de Esar-Adom, rei da Assíria, que nos fez subir para aqui. Veja, desde o período de Esar-Adom, aqueles que foram habitar em Samaria, por isso os samaritanos que estão ali, eles construíram um templo, eles passaram a sacrificar desde aqueles dias. Mas não era com, eu posso dizer, com a legitimidade e o cumprimento das leis de Israel. Por isso nós temos aqui em Samaria uma proposta paralela de templo e de sacrifícios a Deus que não tem, vamos dizer, a descendência levítica e a linhagem sacerdotal. Portanto, uma abominação para Israel. Estes agora querem ajudar a construir o templo, mas eles são recusados por Zorobabel, que diz: nós não temos, vocês não têm nenhuma parte conosco. É importante isso. Quando pensamos sobre a doutrina que você encontra no livro, com certeza 3 são os aspectos doutrinários que aparecem bem configurados no livro de Esdras. O primeiro é o culto. E aqui eu quero fazer um recorte sobre o texto de Ageu. Nós não vimos que Ageu é um profeta que atua durante esse período? Então, justamente por isso, nós podemos olhar tanto Ageu como Zacarias e ver o que eles disseram sobre esse momento. Então acompanhe comigo Ageu, capítulo 1, de 1 a 4. No 2º ano do rei Dario, no 6º mês, no 1º dia do mês, veio a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, a Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, e a Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, dizendo: assim fala o Senhor dos exércitos. Esse povo diz: não veio ainda o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. Veio, pois, a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, dizendo: acaso é tempo de habitardes vós em casas apaineladas, enquanto esta casa permanece em ruínas? Aqueles que voltaram para Jerusalém, voltaram para suas casas. E o profeta Ageu vai dizer: é tempo de vocês edificarem a casa de vocês e a casa do Senhor está em ruínas? Aqui é um momento quando nós apontamos para a restauração do templo e a restauração da vida religiosa e do culto. Já Zacarias, no capítulo 4, de 9 a 10, encontramos a seguinte afirmação: as mãos de Zorobabel lançaram os fundamentos desta casa. Elas mesmas a acabarão, para que saibais que o Senhor dos exércitos é quem me enviou a vós outros. Pois quem despreza o dia dos humildes começos e alegrar-se-á vendo o prumo na mão de Zorobabel, aqueles 7 olhos são os olhos do Senhor, que percorrem toda a terra. Sim, foi difícil, foi interrompido uma vez, mas o profeta Zacarias, ele diz que os pequenos começos não devem ser desprezados. E nesta hora, ele enfatiza que as mesmas mãos que começaram a obra vão acabar. E é o que está no livro de Esdras. Zorobabel vai iniciar e vai completar essas obras. O segundo tema que nós encontramos aqui é a oração. Então, a doutrina que pode ser encontrada no livro de Esdras é o culto, a adoração, a restauração da vida religiosa. Aqui a oração. Eu vou destacar Esdras, capítulo 9, os versos de 3 a 6, porque fala exatamente do sentimento de Esdras e como ele foi levado a orar. Ouvindo eu tal coisa, isto é,
sobre os pecados do povo, rasguei minhas vestes e o meu manto, e arranquei os cabelos da cabeça, da barba, e me assentei atônito. Então se ajuntaram a mim todos e tremiam das palavras de Deus de Israel, por causa da transgressão dos do cativeiro. Porém eu permaneci assentado, atônito, até o sacrifício da tarde. Veja, aqui já havia sido edificado o templo e o altar do sacrifício. Na hora do sacrifício da tarde, levantei-me da minha humilhação. Aqui você vê a palavra humilhação, o quebrantamento, com as vestes e o manto já rasgados. Me pus de joelhos, estendi as mãos para o Senhor meu Deus e disse. Aí você tem na sequência a oração de confissão de Esdras. É mais um elemento que podemos configurar como doutrina aí que pode ser encontrada na história do livro. O culto como resultado da restauração do altar e da restauração do templo e o retorno à vida religiosa e a oração. O terceiro aspecto e último das doutrinas é a palavra de Deus ou as escrituras. Você pode observar isso naquele texto que já foi mencionado, que é o texto áudio de nossa lição. Esdras tinha disposto o coração para buscar a lei do Senhor e para cumprir e para ensinar em Israel os seus estatutos. Ele, antes de voltar a Jerusalém, havia proposto isso no seu coração, porque era um escriba, porque era um estudioso das Escrituras. E o capítulo 7, ainda o verso 14, diz, porquanto és mandado da parte do rei e dos seus 7 conselheiros para fazerem inquirição a respeito de Judá e de Jerusalém, veja, segundo a lei do teu Deus, a qual está na tua mão. Aquele mesmo que observa as Escrituras, a estudando e ensinando, é aquele que tem autorização de Dario para fazer cumprir o que está na lei do seu Deus, não na lei dos deuses pagãos. Aqui nós conseguimos olhar então de uma forma mais didática o método de estudo bíblico de Esdras, que aparece em todo o livro, que é esse: desejar a palavra de Deus. A primeira coisa, e esta deve ser a coisa que mais ocupa o seu coração, desejar a palavra de Deus. O texto diz que ele dispôs no coração. É por aí que nós começamos o estudo, se quisermos viver esse tempo de reforma nas nossas vidas, dispor o coração, desejar a palavra de Deus. O segundo aspecto desse método é estudar a palavra de Deus. Diz que ele se propôs a buscar, porque Esdras tinha disposto o coração para buscar a lei do Senhor. O terceiro aspecto desse método é praticar a palavra de Deus. Ele tinha disposto buscar a lei do Senhor para cumprir a lei do Senhor, para praticar, para executar, para exercitar. O quarto aspecto, então, e último, é ensinar a palavra de Deus. Ele também tinha proposto ensinar a Israel a palavra de Deus. Como você pode ver, esse método compreende 4 aspectos: disposição para buscar a Deus, é o desejo de ter a palavra de Deus, desejar a palavra de Deus, estudar a palavra de Deus, pesquisar a palavra de Deus, se dedicar a isso, praticar a palavra de Deus, cumprir aquilo que Deus havia ensinado por meio da sua palavra, e não somente cumprir, mas compartilhar, ensinar aos seus irmãos. Esse foi o compromisso de Esdras. Como resultado de tudo isso, nós podemos olhar na história, então, ali por volta de 456, e encontrar, vamos dizer, uma referência de reconstrução da vida religiosa de Israel. De tal maneira que aqueles que vieram do exílio, eles agora encontram um cenário, vamos assim dizer, de
reconstrução física, política e espiritual. Isso é liderado por Deus através de reis que ele moveu o coração, como Dario e Ciro, e também por líderes e homens usados por Deus como Zorobabel e Esdras. Esdras, então, compreende esse registro. Para a gente terminar, a relação de Esdras com o Novo Testamento pode ser lembrada em Ageu e também em Zacarias, porque ele, de alguma maneira, tipifica a pessoa de Cristo. Naquele dia, diz o Senhor dos Exércitos, tornar-te-ei, ó Zorobabel, filho de Salatiel, servo meu, diz o Senhor, e te farei como um anel de selar, porque te escolhi, diz o Senhor dos Exércitos. Foi o que Ageu profetizou a respeito de Zorobabel, que da descendência de Davi também aponta para Cristo. Ele é usado na restauração do templo e da vida religiosa, assim como Cristo vai restaurar o caminho de volta para Deus, não só de judeus, mas também de gentios. E o profeta Zacarias, que disse o seguinte: e dize-lhes, assim diz o Senhor dos Exércitos, eis aqui o homem cujo nome é Renovo, ele brotará do seu lugar e edificará o templo do Senhor. Ele mesmo edificará o templo do Senhor e será revestido de glória, assentar-se-á no seu trono e dominará e será sacerdote no seu trono e reinará perfeita união entre ambos os ofícios, rei e sacerdote. Quem no Novo Testamento é rei, é profeta e é sacerdote? É Cristo. Quem exerce, vamos dizer, essa configuração aqui é também uma, vamos dizer, uma alusão a Zorobabel, como aquele que representa essa continuação da descendência de Davi. O que nós aprendemos então no livro de Esdras é que Deus é soberano, cumpre suas promessas, ele dirige a história. Mas é preciso lembrar que a restauração, ela vem por meio da adoração. O altar, antes de qualquer coisa, foi restaurado. E através de Esdras, de Zorobabel, um novo olhar para o relacionamento com Deus é cultivado a partir do ensino da lei de Deus. O livro termina com uma grande experiência de renúncia. E essa experiência marca a separação entre aqueles que reconheceram o casamento misto, que despediram suas mulheres e seus filhos, uma experiência talvez muito dolorosa, mas que marca uma consagração e purificação radical, para nos lembrar que nunca é tarde para você corrigir um erro do passado. Esta lição, então, nos convida a, através da adoração e das Escrituras, sempre andarmos em linha com os planos de Deus. E, se for preciso, uma atitude radical para corrigir os erros do passado. Que o Senhor nos dê sabedoria para não estarmos apegados àquilo que nos separou de Deus, ainda que por muito tempo tenhamos abraçado isso como um estilo de vida. Eu desafio você, então, hoje, a revisitar a sua história e a ver a necessidade de restaurar os altares, restaurar o altar de adoração e, através das Escrituras, se voltar para Deus de todo o coração e viver um novo tempo, um tempo de ressignificação na presença de Deus, o que dá um novo trilho, o que dá uma nova identidade aos que voltaram do exílio. É o culto, é a oração e as Escrituras. Que o mesmo possa dar a você um novo sentido e uma nova direção. Que Ele nos abençoe. Amado Deus, nosso Pai eterno e soberano,
clamamos pelo agir e o mover do Teu Espírito, para que através de nós, Senhor, o Senhor nos conduza àquele tempo de reforma que nos faz voltar ao altar restaurado, à adoração verdadeira, à oração humilhante e ao estudo e obediência à Tua palavra. Nós pedimos hoje que a Tua boa mão seja sobre nós e sobre todo o Teu povo, porque é em nome de Jesus que a Ti oramos. Isto fazemos assim, em nome de Jesus. Amém. Até o nosso próximo encontro, se Deus permitir.